Você já ouviu falar em Comelec? Sabe o que é comando elétrico do C4 Picasso ou Peugeot 3008? É um comando que faz engatar as marchas e pode dar problema, você não consegue sair com o carro. Fica no vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre essa Comelec, né? Sobre o comando elétrico, os engates de marcha, os defeitos, né? Os sintomas que dá e algumas possibilidades de você conseguir ajustar o carro para poder ir até a oficina, não precisar chamar um guincho. O C4 Picasso, assim como o Peugeot 3008, não utilizam um sistema convencional para seleção de marchas, que é o sistema cabo. Eles utilizam um sistema eletrônico. Tem uma alavanca eletrônica que vai no painel e um certo robozinho, que é o tal da Comelec, que distribui as trocas de marchas. Então, ele recebe a informação da alavanca e engata as marchas lá no carro. Só que se isso der problema, pode acarretar vários sintomas no carro. Eu vou explicar melhor isso aí. O primeiro problema que vai dar, se der problema ou nessa alavanca ou nessa Comelec, é no freio de mão. O freio de mão desse carro também é eletrônico. Ele é escravo do pedal do freio e da alavanca. Então, se não tiver na seleção certa, você não consegue acionar o freio de mão eletrônico. Você até aciona na mão, mas se ele parar numa posição do tipo drive ou R, você não consegue desacionar. E destravando o freio de mão, você consegue ir até uma oficina e não precisa chamar o guincho. O que é um transtorno danado, porque com freio de mão você não consegue subir na rampa, né? Tem que ter aqueles guinchos que tem aquelas rodinhas para subir no guincho. É um transtorno puxar esse carro com freio de mão acionado. O primeiro contato que eu tive com a palavra Comelec, eu fiquei até meio... O que é Comelec, né? E aí demorou um pouquinho, alguns milésimos para entender que é comando elétrico, né? E ficou o popular Comelec. Essa Comelec tem dado problema, muitas agora também tem dado problema por desgaste, né? Uma engrenagem, uma solenoide aqui dentro. Então, ela não pode ficar boba aqui, ela tem que ficar travada, ela tem que ficar engatada. Eu vou engatar manualmente aqui, para você ver como que ela correta, ela funcionando, ela tem que ficar. Nesse caso aqui, ela está quebrada. Se ela estiver mexendo manualmente aqui, ela está quebrada, tem que estar travada. Eu abri ela aqui e empurrei a engrenagem que trava, né? Então ela boa tem que estar travada aqui, ó. Que é só assim que o motorzinho vai girar e engatar as marchas. Se ela estiver solta, ela está quebrada, está danificada. Agora que eu digo que é muito importante, ela está blindada. Essa peça é uma peça blindada. Em teoria, ela não dá reparo. Ou seja, é muito difícil ela desmontar aqui, você tem que ter uma ferramenta especial. Essa engrenagem, ela é colocada prensada, a placa eletrônica, que faz toda a memória, que se comunica com essa alavanca e faz trocar a marcha. Esse caso, por exemplo, é uma Comelec que foi danificada a placa. E não sai a tampa se você não tirar a placa. Agora, a boa notícia é que dá para reparar essa peça. Hoje, em maio de 2022, eu não sei nem se fornece, que eu tive informações, não é oficial, mas eu tive informações que em algumas concessionárias que não fornecem mais essa peça. Tá? Então a boa notícia é que dá para reparar. Porém, ela tem que estar blindada, ou seja, lacrada originalmente, porque existe um jeito certo de tirar sem danificar essa placa, tá? Como ela é blindada, nesse caso aqui eu vou até dar um exemplo. A pessoa cortou ela, fez um corte para poder tirar essa placa aqui. Tá? Isso seria um modo que eu não acho correto. Tanto que foi danificada essa placa, essa Comelec, por exemplo, não teve mais jeito, não funcionou por causa da placa.
Porque se fosse um problema que é comum, que tem dado, né, ali eu já reparei várias dessas aqui, na engrenagem da solenoide, aí sim dá para arrumar. Essa é uma solenoide que alavanca, que empurra a engrenagem que eu disse para vocês que trava, né? Então se ela estiver rodando solta, está quebrada, ela tem que travar na marcha exata, né? A solenoide empurra e avança, então quebra essa solenoide, uma engrenagem dessa solenoide, e a gente consegue refazer, fabricar uma engrenagem e arrumar. Então, quando a placa está no local, ela não passa pelas engrenagens aqui, pelo conjunto de engrenagens, então não sai. Nesse caso aqui, a pessoa cortou, tentou tirar e queimou toda a placa. O jeito certo, o jeito que eu faço aqui, não passa pela placa. Então você chega só na solenoide, aonde quebra a engrenagem e repara a engrenagem. Não passando pela placa, então não dá nenhum problema eletrônico. Um problema bem comum que dá é nessa alavanca seletora. Essa alavanca seletora de marcha. Ela é para o sistema de magneto, então como fica ali em cima, bate o sol, é comum ela começar a dar defeito. E o defeito é exatamente esse, você não engata a marcha. Se ele estiver parado, por exemplo, num R ou num drive, você não consegue dar partida no carro, não tem como, né? E não desaciona o freio de mão, então o carro fica completamente travado. Então eu vou dar uma dica para você destravar o freio de mão e também, se for necessário, engatar um drive ou um R para o carro andar, ou um P ou um N para o carro poder dar partida. Aqui no porta-malas tem um compartimento, sempre está com macaco, com a chave de roda, que é uma alavanquinha de emergência, você consegue soltar manualmente o freio de mão. E o local para você encaixar essa alavanca fica aqui debaixo do banco do motorista. Nessa aberturinha aqui você tem que puxar o tapete, tirar uma tampinha e encaixar a alavanca manual até embaixo. Você vê que trava e aí você começa a rodar. O freio de mão vai desacionando. Depois que você soltou manualmente o freio de mão, você soltou porque era uma urgência, então vai para uma oficina. E o freio de mão fica desregulado. Para regular, somente com uma ferramenta diagnóstico, um aparelho eletrônico que faz o ajuste, a regulagem do freio de mão. Não dá para ajustar para voltar novamente manualmente. Ele vai fazer o ajuste do freio de mão eletrônico, para você regular eletronicamente o freio de mão e ficar ajustado de acordo com a eletrônica. Bom, então se você tiver numa emergência, com o freio de mão desacionado, e tem que ser nessa sequência mesmo, primeiro o freio de mão, porque você vai desacionar o freio de mão e pedir para uma pessoa entrar no carro. Muito importante, isso daí não dá para fazer sozinho, tá? Porque você vai ligar o carro e vai selecionar a marcha. Primeiro porque esse carro não deixa você selecionar a marcha se você não tiver com o pé no freio. Então tem que, primeiro passo, desacionar o freio de mão, pedir para uma pessoa entrar lá dentro do carro e pisar no freio, ligar o contato e aí você troca de marcha manualmente aqui até o P. Estando no P, aí dá para a pessoa ligar o carro, pede para dar partida e aí com o pé no freio, a pessoa já com o freio de mão desacionado, você vai engatar a marcha aqui, o drive, fechar o capô e a pessoa que está lá já vai dirigindo até a oficina. Tendo já alguém lá dentro do carro, você pede para dar partida e vai mexer nessa alavanca. Despluga a seletora que vem lá da Comelec, né? A bieleta que vem lá da Comelec e mexe nessa alavanca. Aqui eu já deixei como exemplo dele no drive. E estando no drive, o carro não funciona. Para você colocar no P, você tem que trazer tudo para frente. Que a posição assim é P, R, uma para trás, neutro e drive. E o carro só vai funcionar ou no P ou no neutro. Então, o jeito mais simples é você trazer tudo para o P, pedir para a pessoa dar partida no carro, jogar para R, caso você precise manobrar, né? Dar uma ré, não tem jeito, você tem que dar ré, abrir o capô novamente,
engatar o drive e assim vai. Ou se você estiver numa posição já confortável para o drive, você pulou o N e joga o drive, dá para chegar até uma oficina. Ó, essas são algumas dicas que eu dei para você funcionar o carro, algumas dicas do tipo de defeito que dá, tanto na alavanca quanto na Comelec. Se precisar a Comelec, eu reparo, eu faço o reparo aqui. Se vocês precisarem, os contatos vão estar aqui embaixo. E qualquer dúvida também pode entrar em contato. Obrigado. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.